Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia, Mapa da Copa na área, episódio 26, temporada 4, não se perde, não, peraí, vamos de novo. Não te perde, como eu me perdi agora, não se perca. Não se perca, E não ou te como perde. diria meus filhos, não se perda, Não se perda. não te perde na numeralha, temporada 4, episódio, eu tenho orgulho de dizer isso, temporada 4, episódio 26. É muito conteúdo, hein? Muito conteúdo. Oh, muito conteúdo. E nós vamos fazer esse loucura. episódio em homenagem ao amigão Paulo Soares. Beijo pro pessoal da ESPN, que tá de luto. Nós estamos de luto, né? Eu pelo menos, Referência, toda noite eu assisti o Antero e o Paulo Soares. O Antero eu conhecia. Que dupla. O Antero eu conhecia de telefonema, a gente ligava pro Estadão, na época ele era chefe de reportagem, trocava telefone. Um querido, o Antero. E o Paulo Soares eu nunca tive contato. Mas o Paulo Soares é como se fosse meu amigo. Uhum. Porque toda noite eu assisti o Sport Center, então o jornalismo esportivo está de luto, a ESPN está de luto. Um beijo para a família ESPN e para a família do amigão. Pode ser? Grande beijo. Uma homenagem para o Paulo Soares, o amigão. A ESPN antiga, né? Do Ah, Trajano. grande ESPN. Aos poucos vai Do Fury, do Uma baita PVC, ESPN. Marcou a época, né? do Milton Leite. Imagina assim, eu sou jornalista esportivo por causa disso, por causa do PVC. A influência é o PVC. PVC? É, Legal. PVC, porque era informação com opinião, Análise, com informação, opinião. com análise, com Esse- dados. esses Hoje todo mundo usa, mas assim, quem começa a trazer dados de fato para o embasar comentário as teses. É é isso o aí. PVC. Sim, na TV nacional, né? Até teve um ponto, e eu sou muito fã do PVC. O PVC é um cara que eu conheço mais. A gente é da mesma geração. Que ele estava exagerando, tudo era com número. Então, assim, eu acho que ele conseguiu modular isso. Mas realmente o PVC traz o jornalismo esportivo para um outro campo, assim, para um outro cenário. Conheci o PVC quando estava na Folha. E o André Rizek eu conheci Na como Veja. repórter do Jornal da Tarde, Ah, bom. que era um jornal muito vanguarda. O Jornal da Tarde fazia um jornalismo esportivo mais leve, com tiradas mais legais nos títulos. O Jornal da Tarde tinha essa pegada. E eu me lembro de ver o André Rizek aqui naqueles Grêmio e Palmeiras, 96, 97. Mas quando você tinha o O Rizek, André 15 tinha anos. 19 anos, ele É. foi um repórter com 19 anos. E eu não sei se vocês viram um corte do Tu já era Charla- velhinho, né? Não, eu comecei muito cedo, eu comecei com 19 anos, 20 também. E o André Rizek falando do PVC, porque eles trabalham juntos no Lance. Eles saem, o PVC é da Folha, acho que o Rizek sai do JT e vai pro Lance, né? Que o Lance vem com um projeto muito grande. E aí ele vai almoçar com o PVC, ele não se conhece. E aí o Rizek, pô, eu achei que eu sabia de escalação. E aí nós estamos almoçando ali num barzinho perto da redação e o PVC começa, não, mas você tá errado. Diz que ele abre a carteira e tem um monte de papel embolado. Aqui é a escalação do Palmeiras de 85, ele te fazia à mão as fichas, assim. Muita loucura, cara, o Até hoje ele PVC. fazia isso muito, né? Ah, é uma figura, né, cara? E um baita jornalista. Mas enfim, Legal. essa turma toda da ESPN que está sentindo a perda do nosso amigão. E a gente vai trazer aqui nessa semana, eu acho, a gente vem há horas rondando esse assunto, né? Falando do Thiago Nunes, ele é quase que semanalmente citado aqui. E a gente E o aproveitou... Argel. Menos E o o Boca. Argel. Os três, né? E o Boca. As três tags, eu acho. São Exatamente. as mais citadas. O Thiago Nunes não treinou o Argel, né? Foi Camacho, Mourinho e Seu Enio. Seu Enio. Seu Enio. Quando é o Felipe Duarte que houve? Tá de férias, volta agora semana que vem. É. Essa semana, no caso. O Felipe Duarte, ele... a gente tinha que botar um display dele aqui. Uma estátua, talvez. né? Ou inovar e botar um holograma do Felipe Duarte sentado aqui. Eu acho que com inteligência artificial a gente consegue, né? É cunhar. verdade. Mas enfim, beijo Felipe Duarte. Curte as férias aí, Felipe. E Volta. ele é louco, né? Estão precisando, Porque, Felipe. é, Volta. que quando ele tá satisfeito trabalhando, no ele grupo atual? viaja só de avião. Nas férias ele viaja de carro, que é pra variar um pouquinho, Perfeito. entendeu? O grupo é curto, só isso, Manoel. É o Não grupo. pode falar isso publicamente, né? Senão o pessoal te queima. Né? Depende. Grupo Corto. De torre. Depende, se tu falar em português não tem problema nenhum. Por falar nisso, o Thiago Nunes ele responde às coletivas da LDU em espanhol. É? Sim. Sim. Ué, sim. O Ramon Dias tá falando sábado aqui em Já tomou espanhol. pau. Eu não acompanhei o Emiliano fala a grande português. imprensa Fala bem português nos últimos dias. Mas os outros não O falam. Ramon já tomou muito O pau. Ancelotti fala em espanhol. O Ramon já tomou muito pau pelo sotaque ou ainda não? Não, acho que não. O Ramon é um cara que ele... Eu acho que ele vai cair no agrado da aldeia. Tu acha? Vai. Eu não Porque sei se o dura até o Ramon, final do ele ano. Eu também acho, concordo O contigo. Ramon joga um futebol vintage. Eu não Isso. sei se ele dura até o final do ano. Mas ele é mais Não estilo dura. Abel, o Sim. Felipão, o Luxemburgo, sabe? É, ele é dessa geração mais antiga, assim.
E eu acho que o pessoal vai entender, o jogo dele é um jogo mais simples, é um jogo Verdade. direto. Então o pessoal vai absorver mais rápido. E o pessoal se identifica com o old school, né? Vejam, inclusive, né? Escutem. Episódio número 25, Ramon Dias. Ramon a gente Dias. fez na semana passada. Fizemos Exatamente. sobre o Ramon. E Bem tudo que a gente completo. falou aconteceu, né? É verdade. Mudou 3 vezes de sistema tático durante o jogo. É verdade. Foi do 4-4-2 Losango, depois do 4-2-3-1, terminou no 4-2-3-1. 4-4-2 argentino com 2 linhas de quadro. Isso é legal. 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 É isso aí. Só tá que bom. tu tem que treinar isso, né? Tem que ter coragem, tem que treinar, é isso aí. Enfim. Não Mas tem o Thiago tempo. Nunes, é isso. Mas vamos falar do Thiago Nunes, que é um cara que... E da LDU, né? Que entrou na nossa vida, pelo menos no que eu considero aqui de jornalismo esportivo gaúcho, em 2006, né? Uhum. Até então, a LDU não era um clube tão frequente nas competições sul-americanas. Quase tirou o Inter Enfrentou nas o quartas, Inter né? nas quartas de final. Sendo que as quartas demoraram 2 meses, né? Porque começou em maio, a ida, em Quito, que o Inter Teve perde. isso. Teve a Copa de 2006 na Alemanha. E aí O a Equador- volta o Equador estava é classificado. julho. Então, enfim. Enfim, vamos falar desse jogo. Eu cobri esse jogo. É? Cobri esse jogo lá no Equador. Teve um episódio muito interessante com o Abel na parada em Curitiba aqui. O Inter sai de Curitiba e vai ao Equador. E aí o Abel dá uma rateada lá e culpa a imprensa. Curitiba, Equador, isso tá me lembrando uma rota. Né? Temos uma rota aí, Temos né? uma rota. E temos aqui também a rota. Né? Tá chamando a rota. A rota. Né? Não, nós estamos só nos A gente tá junto, estamos sincronizados. Tu não gosta das preliminares? A rota, por favor. Vem de rota. A origem estudantil da LDU. Da LDU, né? Não do Thiago Nunes. Não né? do Thiago Nunes. Mas tem, se for procurar, tem aquela fotinha. Tem Um abraço, fotinhos. Thiago Nunes. Thiago Nunes na contramão dos brasileiros e o confronto LDU e Palmeiras. Espetáculo. A LDU venceu os 2 jogos, né? Venceu o São Paulo lá por 2-0 e no Morumbi por 1-0. Mas Na ela- Liga de Quito. Eu vi o jogo na esse transmissão jogo argentina. maluco, cara. Tá, mas Eles isso- falam Liga de Quito. Conversando com os equatorianos, esse é o primeiro ponto, tá? Eles não chamam de LDU, eles acham engraçado que aqui no Brasil virou De LDU. onde é que veio o FDU? Foi a transmissão da Globo de diminuir e botar Sim, as letras? sim. Ah, pode ser. Exatamente. Sigla. Virou uma sigla. Tem- Igual a RBR pra Fórmula 1 da Red Bull. Exato. Não existia RBR no mundo inteiro, só aqui. Exatamente. E daí também era tem um uma episódio... estratégia pra marca, não ter né? que falar É. o nome, É. né? E tem A um marca. episódio muito engraçado que a LDU joga com o São Paulo. E o Luiz Fabiano faz, acho que é 2004, por aí. O Luiz Fabiano faz gol no jogo e termina a entrevista e ele diz, até o placar tá me homenageando, ó. LDU, Luiz deixou 1. Porque a gente não conhecia muito a LDU. Sim. Né? E pra eles é Liga de Quito. É isso aí. A Liga. É, né? Tu fala quando eles mandam informação lá. É Liga. Não, Liga de Quito. Pra nós aqui E é na LDU. transmissão argentina que eu vi o jogo também, salvo É tem Liga de Quito. Liga de Quito. Liga O de mundo Quito. espanhol é Liga de Quito. E é um clube que tem uma origem, como todos os clubes grandes da América, nos estudantes, né? Uhum. Sim. Porque o futebol estava começando a vir da Inglaterra e estudantes que, na época, faziam universidade num país da América do Sul era só para elite. E aí chegam, os estudantes trazem uma bola e aí fundam um clube que não era LDU, né, Bertoncello? Não era? Isso Não. é janeiro de 1930, tá? Quando Getúlio os Vargas é presidente estudantes... do Brasil, Estado Novo. Exatamente. Atletas, né? Eles junto criaram a Liga Deportiva Universitária, não era esse nome antes, né? Mas era uma época que não contava apenas com o futebol. Né? As modalidades também envolviam basquete, atletismo, natação, ciclismo, xadrez. E depois, com o tempo, o futebol se popularizou e ficou mais forte dessa liga, né? Mas realmente, lá janeiro de 1930, começaram com outros nomes antes, mas em janeiro de 1930, oficialmente criada a Liga Deportiva Universitária. Tem um período antes que a Universidade Central do Equador, ela deu fundada em 1918, mas sob o nome de Clube Universitário. Clube Universitário, isso aí. Exatamente, tem um período anterior. E a LDU ela acaba mudando de patamar, e a gente vai dar um salto aqui na história, quando aparece um cara chamado Rodrigo Paz. Rodrigo Paz é um grande empresário equatoriano, depois veio a ser prefeito de Quito, dono de um banco, e se cria uma comissão de futebol e ele encabeça a comissão. É quase como se fosse uma SAF, um período assim, Como é bom, modelo né? de SAF, Um dono. um modelo de SAF Clube tem que ter dos dono. anos 80, anos 90. E aí essa comissão administra o futebol da LDU, desvincula o departamento de futebol do restante do clube. E aí a LDU dá o grande salto, que começa a participar de competições sul-americanas e chega a essa Libertadores de 2006. E aí a gente fala desse confronto contra o Inter.
muitos dizem que a parada para a Copa foi benéfica para o Inter. Porque a LDU, que vai à Copa, o Equador que vai à Copa de 2006, tinha um jogador chamado Edson Mendes, que depois jogou no Atlético Mineiro. Não sei se vocês lembram. E o Edson Mendes, na parada da Copa ele vai pro PSV Eindhoven. Se transfere. E aí a LDU perde alguns jogadores. Esse jogo lá em 2006, maio de 2006, 2-1 para LDU. O Inter joga em Curitiba no domingo, e a gente vai, cobra esse jogo, e o Inter treina na segunda-feira no CT do Curitiba. E eu me lembro de estar lá, e o Abel deixa cair um papel com a escalação no CT do Curitiba. E o Rafael Cabeleira, estávamos eu, Rafael Cabeleira, eu acho que o Baldasso estava nesse jogo. E se eu não me engano, o Sérgio Couto. Acho que era esse quarteto. Porque assim, na época não havia tantos veículos. E o Rafael Cabeleira acha a escalação e, como bom jornalista que é, divulga a escalação. Tá do 1 ao 11 ali, um campinho com os jogadores. E o Abel fica furioso com aquilo. Fica bravo, porque ele se sentiu traído. Ele não entendeu que aqui não era como no Rio de Janeiro, ele disse, no Rio de Janeiro meus bruxos não fariam isso e tal. E aí ficou um clima meio ruim. Tu vê como o tempo passa, né? Em 2006, o não ser da aldeia era ser carioca. Agora, daí depois se entendeu. Com o tempo se entendeu que podia um carioca trabalhar aqui, agora falta pular a barreira dos estrangeiros. Mas alguns cariocas, né? Carioca que tem passaporte gaúcho. O Abel tem passaporte gaúcho. Não, mas ele não tinha na época. Tinha. Ele tem depois que ganhou os títulos. Não, mas ele tinha trabalhado no Inter em 89, 88, 89, depois 95. Brasileirão de 95. Enfim, tinha relação muito próxima, inclusive, com comunicadores aqui. Não com o Vianney. Não. Com o Vianney não se davam bem. O ódio eterno, né? Como é que é? A Carlos Alberto? O nome é Carlos o quê? Abel? Carlos Alberto? Abel Braga. Não, Abel Carlos Braga. Abel, sei que o Rex Abel Carlos Braga. O nome completo. Tu falou do jogador, tem o goleiro também, né? O Aldo Bobadilla, joga o jogo da ida. Era o goleiro da seleção equatoriana. O Equador foi pra Copa de 2006, né? Sim. Ele é o goleiro da seleção e o Boca contrata ele. Ele não joga o jogo da volta no Beira-Rio, porque... O Abondanzieri é vendido pro Getafe depois da Copa. O Abondanzieri joga a Copa do Mundo, ele era o goleiro titular da seleção. Sim. Machuca, que ele toma uma entrada criminosa no jogo contra a Alemanha, cara. Com VAR seria cartão vermelho, uma joelhada nas costas. Daquele Frings, sei lá quem? Frings. Um desses alemão Frings aí. Criminoso. Tirou meu goleiro do jogo. E aí o Abondanzieri é vendido pro Getafe e o Boca compra o Aldo Bobadilla. Que teve uma passagem desastrosa no Boca. Mas ele não joga o jogo da volta contra o Inter. Também era o goleiro titular. E o Edson Mendes. Um dos gols do Inter é o gol do Sobis. É um gol que... Quem é o goleiro que joga aqui é o glorioso Christian Moura. Sim, era um goleiro que... Mas esse era o goleiro da seleção equatoriana. Porque ele jogava com uma cor da... com a bandeira do Equador pintada no rosto. Era esse o Christian Moura? Isso aí. Mas eu acho que nessa época o titular era o Bobadilla. E o goleiro do Inter no jogo de ida era o Marcelo Bueck. Tem uma história aí também. Opa, vem então. Enfim, mas aí só pra retomar, aí o Abel ficou bravo, e aí o Inter tá embarcando no aeroporto, e eu fui tirar uma foto dos jogadores subindo no ônibus, na época, foto com aquela maquininha digital, sabe? Tinha que tirar o cartão e botar no notebook e transmitir. E o Abel parou assim, tirando foto, vou colar a escalação aqui na minha bagagem, tu tira a foto com a escalação. Tá magoaria o Abel. Queria que a gente não desse a escalação. Calma, Belão. E depois, o Inter... Aí tem a história do Marcelo Bueck. O Klemer e o Abel têm um desentendimento nesse jogo. E o Abel chega pro Bueck horas antes do jogo, porque o Inter foi a Guayaquil, e de Guayaquil, na hora do jogo, ele subiu para Quito. E aí o Abel chega na manhã do jogo e diz pro Marcelo Bueck, em Guayaquil, tu vai jogar hoje. Porque ele e o Klemer tinham se desentendido e tal, e o Marcelo Bueck entra, e o primeiro cruzamento na área, o Marcelo Bueck sai, só que a bola fica diferente na altitude. Altitude de 2.600? 2.800. E ele perde o tempo da bola e ele passa o jogo todo embaixo. Estão me ligando aqui, não vou atender agora. Não é o cara lá do... Eu acho que os obreiros lá da tua casa. Não, esse aqui é da internet. Aquele dia o cara tava preso ou não tava preso na tua casa lá? Não tava, o pintor não tava preso. Pra quem não sabe a história, ouça de novo o episódio do Ramon Dias da semana passada. Não, eu não tinha deixado ele em cativeiro. Mas eu vou fazer um desabafo aqui. Tá, vai. Eu acertei eu tô me mudando.
Eu acertei com morar no mesmo condomínio da Kevin e do Bagabardo. Tá Exato. ganhando mais, ou seja, então. E né? do... Não. Quem é mais famoso que tá vendo? Que a gente falou outro dia. A minha síndica é a Maria do Carmo, ex-apresentadora do... Isso, mas tinha mais um famoso, né? Tinha mais Não, famoso. o apartamento que morou o Ronaldo Conceição. Não, vocês são zagueiro e tem outro. O apartamento no mapa da Copa, porque ele jogou no Uruguai, jogou no Inter. É uma boa. O Leocir. Leocir da Laça. Exatamente. Leocir da Lastra, ex-técnico do Leocir. Um dia, quando eu escrever o livro, eu vou contar a confusão que o Leocir da Lastra causou no primeiro Inter do Cudê. É verdade. Teve até conquistas Porque o Inter fez um jogo treino com o Ipiranga do Leocir. Não, São José. Eu vou São contar. José. Eu vou São contar. José, São O José. Inter fez São um jogo José. treino contra o São José. Isso, São José. E aí o Cudê Não vai terminar era hoje. treino fechado. 2020. No primeira passagem do Cudê. Tá. O Cudê botou em campo no primeiro tempo o time reserva e no segundo tempo o time titular. E aí jogou no primeiro tempo o goleiro, que era na época o Lombo titular, e o Danilo Fernandes jogou. E Tá. só que o treino era fechado, não tinha informação nenhuma. E os repórteres foram atrás da informação. E uma informação que conseguiram com a comissão técnica do Dalastra, não vou dizer que o Dalastra foi a fonte, mas alguém da comissão deu o time titular do Inter com o Danilo Fernandes. E aí se criou toda uma polêmica, o Cudê tá mudando o goleiro do Inter, aí teve comunistas opinam, Cudê está certo em trocar o goleiro do Inter, e aí eles só tinham começado o treino do time reserva. Que crise, e cara. usado os titulares no segundo. O que causou confusão foi que o D'Alessandro era reserva, então o D'Alessandro jogou no primeiro time. E a partir disso se entendeu que o primeiro time era o titular. Eu não sei onde é que... Eu não sei... Tinha outro também, o Rodinei, eu acho que Eu começou acho que não, o jogando. guri, esse, o Moisés, Neto. O Neto Heitor. tava no time titular, o ataque era Neto. da D'Alessandro e Neto. É bom, o Cudê vai usar os jovens. Tá. Eu não sei onde é que a gente... Eu não sei como é que a gente chegou Que o aqui. Leocir vai morar no teu apartamento. Não, Mostra mas o é apartamento. teu condomínio. Sim, a história é a seguinte. Isso aqui não tem Aí condição. pra quem não viu o último episódio, rapidamente eu deixei os pintores lá pintando o apartamento. E vim trabalhar. Só que chegou aqui, eu não sabia se eu tinha chaveado a porta ou não. Porque eles não ficaram com a chave, eu só bati a porta. Eles saíam por dentro e iam embora. Eles não iam sair pra almoçar. Eu falei, cara, mas Jesus, deixa esses caras presos em cativeiro. Vou pra cadeia, né? Mas enfim, o desabafo que eu quero fazer é o seguinte: eu acertei com uma empresa de internet e TV a cabo. Né? Porque eu tô me mudando e a operadora que eu trabalho não tinha lá. Claro. E uma segunda empresa descobriu isso. Eles não param de me ligar. Eram eles. Por isso que a gente entrou nesses. Entendi. Eles estavam me ligando. Interessante. Na sexta-feira, eu recebi 40 ligações. Nossa. 40 ligações. E eles sabem onde eu moro, o meu nome, e sabiam até o horário da instalação. E uma tática fofoquinha, Munari. Tipo assim, não, mas essa empresa que tu contratou não é fibra ótica, eles estão te vendendo gato por lebre. A nossa é. Nossa. Olha essa concorrência Anatel. do mercado, né? Vou fazer uma denúncia na Anatel. Concorrência de Tá, mas vamos mercado. voltar. Vamos Fechou, voltar, porque, enfim. E O Marcelo Bueck leva o gol lá. leva o gol, ele não sai do gol Fica depois do desnorteado. primeiro cruzamento. Isso. A gente consegue voltar, né? Boa. Ele não sai mais Segue do o gol. fio. E aí o Inter perde por 2-1. Gol do Tintin Delgado, centroavante da seleção equatoriana. O Inter sai Augustinho ganhando. Delgado. Gol do Jorge Wagner Cara, de fora da De área. fora da falta. área no canto. Como é que Isso. o Não, de fora da área Inter no fora canto, da né? esse cara, meu? Daí o Delgado faz o gol e o Reasco faz o outro. O Reasco, que depois ia jogar no São Paulo. É. Era um time bom, aquele time da LDU. Era bom Tinha o mesmo. Reasco, tinha o Delgado, tinha o Edson Mendes, que joga essa primeira partida. O goleiro, o Rodrigo Mora, que depois foi para a seleção equatoriana. Era um time bastante forte fisicamente. E que 2 anos antes tinha ganho do Fluminense a Libertadores. Depois. Depois, aliás. Ganhou 2 Nós anos estamos em depois. 2006. O Depois. grande ano áureo, assim, é até esses 2 anos, assim, 2008 e 2009, a LDU é campeã da Libertadores e campeã da Sul-Americana. Em 2009... Da Recopa? E da Recopa. Ganhando do Inter. Do Inter, com o Fossati. O Fossati era o técnico da LDU que vence a Sul-Americana contra o Fluminense mais uma vez. Em 2008, o técnico era o Paton Balsa, Isso aí. né? Que depois chega a seleção argentina. Depois chega a seleção. E é um time que Treinou aí tem São vários Paulo. nomes que a gente se lembra, que o Guerron, o Cevajos, Que jogou aqui no Inter. o Bieler, Luiz o Bolanhos. centroavante. Luiz Luiz Bolanhos, Jogou não no é o Inter. Miller Bolanhos, o Luiz Bolanhos jogou Luiz no Inter Bolanhos. depois. Esse time ganha do Fluminense em Quito por 4-2. Perde no Maracanã por 3-1 com o hat-trick do Thiago Neves. Vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis e aí a LDU é campeã. Exatamente. Então é esse time que agora com E uma última vírgula só que o Rodrigo Paz, que tu citaste aqui, é o nome do estádio do Casablanca estádio, porque hoje. ele que constrói Isso, o estádio Casablanca, é um estádio moderno, um estádio bonito. é verdade. É... É um dos templos da Libertadores, se for pensar assim. Sim, A recente, sim. Bomboneira, Morumbi, Monumental de Nunes, o Nacional em Santiago, o Casablanca é um monumento. A Casablanca é um estádio novo, É.
2006 ele tinha sido inaugurado havia alguns anos, 4, 5 anos. Estádio acho que para 40 mil pessoas. E eu me lembro que esse jogo contra o Inter foi no final de tarde. Tipo 6 da tarde. 2006. Exato. E a chegada bastante hostil. Torcida atacando. Nós estávamos no micro... Porque naquela época, a jornalista ainda não arrancava pedaço, né? Tá. E aí a gente foi a empresa pagando, todas as empresas pagando, mas o Inter fretava voos e abria espaços para as empresas comprarem passagem para suas equipes. E eu me lembro que a gente foi no voo do Inter e a empresa que foi contratada disponibilizou um micro para levar os jornalistas. E eles achavam que a gente era da delegação do Inter. Alguns ali depois até vieram a se identificar e viraram do Inter. E atacaram com pedras, batendo nos vidros, a chegada é bastante hostil. Mas é um estádio moderno. E essa LDU volta depois a ter protagonismo com um cara que quase esteve no Inter. O Zubeldia. O Zubeldia, campeão da Copa Sul-Americana, ganhando... Do Fortaleza em Maldonado. Fortaleza em Maldonado. Com o Guerreiro de centroavante. Com o Guerreiro de centroavante. Aliás, desse time, assim, pouca gente que ficou até hoje. É o zagueiro... O Boitiano? Esse aí. E o restante, assim, tem mais um jogador ou outro. A equipe tá bem diferente da campeã do Sul-Americano. Só para outro cara que ficou famoso na LDU e resgatou, impulsionou a carreira na LDU, o Hernan Barcos. O Hernan Barcos, que é no time da campeão da Sula de 2008, na final contra... O time atual, eu pegar o time do jogo contra 2009, o São Paulo, tá? O da Sula. Tem 5 equatorianos no time titular, aí tem o Ajala, o uruguaio, o AD, que é haitiano, o Vijamil, que é boliviano, o Cornejo, chileno, o Medina, colombiano e o Zugaray, argentino. O Zugaray, que é argentino, 35 anos. Estão falando aí de 6 países, né? Sim. São 6 países e mais o Equador, 7. E o técnico brasileiro. Então, 8 países só pegando o time titular, mais o treinador. E não tem nenhuma estrela ou nenhum assim, jogador que a gente olhe como uma grande promessa do... Promessa não. E de jogador com mais hierarquia, o Estrada, que até foi reserva no jogo contra o São Paulo. Que já esteve na seleção. E jogou a Copa de 22. Exato. Era o companheiro de ataque, às vezes, com o Valência. Isso. Na Copa do Catar. Quando jogaram 2 atacantes, e não é tão novo, velho, tem 29 anos, Tem 29 né? anos. Mas já não é tão titular assim. Ele foi banco nessa última quinta-feira aí no São Paulo. Os dois jogos. Mas e a gente já entra no próximo item aqui da nossa rota. É um time que usa muito a altitude, né? O Thiago Nunes entendeu que isso é um fator que pode ser determinante para ele. E, historicamente, os times equatorianos são fortes fisicamente, né? São times de jogadores velozes, jogadores fortes e de boa técnica. Não tem a técnica dos colombianos, mas eles têm um comprometimento coletivo maior que os colombianos. Então o Thiago Nunes faz muito uso disso. São times físicos que pressionam muito o adversário e que jogam muito com bola longa, né? Na altitude. O Botafogo, quando ele classifica nas oitavas... Aquela é loucura. Ele perde no Newton Santos por 1-0. O Botafogo faz um gol muito rápido, com 1 minuto faz 1-0 e fica assim, fica 1-0. E o jogo em Quito, a LDU joga bem melhor, vence por 2-0. Contra o São Paulo eu tive uma dúvida, tá? Porque se a gente for olhar os números, o Munari gosta de ver as estatísticas ali. É só número. Cara, o São Paulo amassou a LDU nos 2 jogos. Não, mas assim. criou chances. Jogou só que bem a LDU foi muito efetiva, cara. Em Quito jogou bem, criou chances, perdeu o gol com o Ferreirinha. O Luciano perdeu o gol pra caramba. O Luciano perdeu muito gol, gente. Eu tava acompanhando esse jogo da ida na TV brasileira. E aí era o PVC, eu acho que tava comentando o jogo. O PVC estava acabando de elogiar que o São Paulo não tinha dado não estava sofrendo contra a LDU. Lá. É isso. Saiu, e na jogada, ele termina de falar, sai o primeiro gol. Que é a primeira jogada da LDU. E o segundo gol, o São Paulo tá em cima pressionando para empatar e aí é uma saída de bola. Saída errada, né? Que sai uma bola errada e aí sai o segundo gol. E no jogo aqui o Luciano erra 3 gols assim... inacreditáveis. Sobre o Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes assume a partir das oitavas. Em junho ele é anunciado, né? Então toda a fase de grupos não é com ele. Pablo Vitamina era o novo do treinador. Vitamina Sanches era o treinador. Que é demitido antes do último jogo. A LDU ela termina como líder do grupo do Flamengo.
Isso. Só que antes da última rodada tinha que ganhar do Central Córdoba. E aí ele foi demitido antes, ali, também por resultados do equatoriano. Ganhou com o interino de 3-0 do Central Córdoba e confirmou a classificação. Que foi o resultado para passar em primeiro, porque o Flamengo em casa venceu do Deportivo Táchira por 1-0 só. Por 1-0, tinha uma questão de saldo ali. Saldo. Todos acabaram com 11 pontos, né? LDU, Flamengo e Central Córdoba. Quando me provou que dá para ficar fora com 11. Isso. E assim, e foi... Não é, então, um trabalho a longo prazo que funcionou, não. Trocou o treinador, assim, uma coisa... Troca o treinador antes do último jogo, porque estava ameaçado, estava em crise, passa com o interino. Vem o Thiago Nunes. O Thiago Nunes, na verdade, fez 4 jogos só na Libertadores, né? E está chegando na semifinal. Mas é um resultado que consolida o Equador como a terceira força do futebol sul-americano de clubes. Né? A gente já teve o Barcelona de Guayaquil chegando às semifinais 2 vezes. O ano passado o Peñarol chegou, mas assim, o Uruguai e o Peñarol não passava das oitavas desde 2011 com o Aguirre, né? O Aguirre voltou, passou. O Nacional não tem passado. A Colômbia não vem chegando, o Paraguai chegou a ameaçar em algum momento ali com o Olímpia, mas nos últimos anos, e aí tem também os títulos de Sul-Americana da LDU e 2 do Del Valle, né? O Equador é a terceira força do futebol sul-americano. Mas é que tá, da lista do BKSS, de 30 jogadores, 14 foram formados pelo Del Valle. Eu estava dando uma lista aqui, uma olhada nas últimas listas do BKSS. E o Del Valle está na semi da Sul-Americana, né? Isso. Sim, pegou o Atlético Mineiro. Não tem tantos jogadores, eu estou procurando aqui, não tem tantos jogadores da LDU. É muito jogadores que estão no exterior e muitos jogadores formados pelo Del Valle. Aliás, o Equador tem muitos jogadores fora do país, né? E isso é um trabalho que foi feito. Porque se a gente for olhar, vamos lá, os recentes, o Bolanhos, problema sério de comportamento. O Miller Bolanhos, no caso, não o Luiz Bolanhos. O Luiz Bolanhos também mas não tinha problema de comportamento. O problema dele era com a bola mesmo, né? Talento. Mas que ele tinha uma questão também matrimonial que era bastante complicada para ele. Isso consumia muito a energia dele. O Luiz Bolanhos. Pesquisem aí, o Inter ganha do Coritiba em 2009 por 3-0 com 3 gols dele. Acho que foi os únicos gols que o Bolanhos fez pelo Inter foram esses. Exatamente. Mas vamos lá, o que jogou no Atlético Mineiro, Casares. Muitos problemas. Que tá agora no Del Valle, bateu o pênalti, com 35 anos. Rodou, jogando Independente. Ele vem do Banfield pra cá. Isso. Pro Brasil. Então assim, o jogador equatoriano tinha esse problema. O Mickey Arroyo. Outro também com problemas. Uma fumaceira o tempo todo o Mickey Arroyo. Impressionante. No campo não conseguia, mas a neblina. Mas aqui tem outros bons jogadores, por exemplo, Arboleda. É um bom zagueiro. Mas o Arboleda jogava no São Paulo, tirou foto com a camisa do Palmeiras. Mas é um bom zagueiro. Não, é um bom zagueiro. O que eu falo mais... É expulso toda hora. O que eu falo mais é da... Plata. O grande jogador equatoriano no Brasil é o Plata. Gonzalo Plata. Mas o que eu falo é da questão de comportamento. E isso o Del Valle conseguiu fazer com que o jogador equatoriano seja visto de outra forma no exterior. Porque ele faz uma formação completa do jogador. Os caras estudam inglês, vivem no clube, têm educação formal, tem... palestras, enfim, o Independiente Del Valle criou um modelo de formação de jogadores. E isso está explicitado na seleção, com metade da seleção sendo do Del Valle. E já não tem essa representatividade que teve em outros tempos da LDU. A seleção de 2006 tinha muitos jogadores da LDU. Sim, tu falou antes ali do Edson Mendes, por exemplo. O Mendes, Reasco. O goleiro Mora. O Del Valle assumiu esse protagonismo, né, do futebol equatoriano em termos de formação. Mas não tem torcida. Não tem torcida. Não tem pressão. Não tem pressão. Mas assim, tá na semifinal da... fácil jogar sem pressão. Da Sul-Americana e na atual fase do Atlético, não é nem absurdo pensar que pode ir pra final. E aí deu no outro lado. Os favoritos são nesse lado, Atlético e Del Valle. E dizer que o Del Valle é favorito em relação ao Atlético Mineiro não é uma loucura também. O Atlético sofreu contra o Bucaramanga e contra o Bolívar, foi fazer o gol no último lance. Do outro lado é Lanús e Laú. Laú jogando sem torcida, né? Então acho que o Lanús tem boa chance de passar. E o time da Laú, gente, o time da Laú tem o Leandro, o Dias, o Arangues, um monte de veterano, o Léa Fernandes. Acho que nem teria passado pelo Independiente se aquele jogo tivesse continuado. Agora passa pelo Aliança Lima, que é o time do Guerreiro, do Barça, que é um absurdo tu não passar pelo Aliança Lima, né? Tem que fazer um trabalho muito ruim. Pro jogo contra o Brasil, por exemplo, não tinha nenhum jogador da LDU, que foi na rodada anterior. Então, assim, é um elenco que chega... Na verdade, eu acho que chega na semifinal também muito pelos problemas dos times brasileiros. Né? O Botafogo, que ainda não... O Botafogo também não tinha um treinador chegando, né? O Ancelotti.
E o São Paulo perdeu. O São Paulo tem uma questão assim: o São Paulo perdeu o Calheri e o André Silva. Fora Lucas, Oscar, que não jogam. O questão até física. entrou nesse último jogo, né? Mas sem condição, né? Sem condição nenhuma, Sem condição. assim. E o Luciano, o São Paulo ficou muito dependente do Luciano e do Ferreirinha. E errou muito gol, assim. É por isso que eu não consigo ver a LDU, já vai falar do Palmeiras, né? Como é que a LDU pode surpreender o Palmeiras? Porque a decisão vai ser em São Paulo, né? Então o Palmeiras decide em casa. O Palmeiras já mostrou força na altitude recentemente, né? E o Palmeiras é um time muito melhor que São Paulo e muito melhor do que o atual Botafogo. Muito mais assim. competitivo também. Né? Também. Então, tanto aquela declaração do Rogério Ceni, o Palmeiras está reclamando de gramado bom, mas ruim, mas não faz diferença porque é bola do goleiro e balão para frente. E de fato, o Palmeiras se precisar dar balão, ele dá balão. Ele joga, então assim... ligação direta. Se fosse o Flamengo com a LDU, eu achava que teria mais chance da LDU fazer uma surpresa contra o Flamengo, e daí o Flamengo ia tentar dominar o jogo na altitude, podia não sofrer com isso e tal, do que o Palmeiras. Assim, acho que a LDU bateu no teto. É uma grande campanha, merece todos os elogios, assim, mas se tiver que ter uma surpresa de... Pra mim, a final vai ser brasileira, Palmeiras e Flamengo, desde que se desenhou o mata-mata. Se tiver uma surpresa, eu acho que vem do outro lado, com o Racing. Eu acho muito difícil a LDU conseguir tirar o Palmeiras. E aí cresce o trabalho do Thiago Nunes. Eu ia falar isso também. Né? Eu acho que... Ok que ele pegou só nesses mata-matas, mas conseguir passar por Botafogo e São Paulo é um grande mérito, né? E o Thiago Nunes, depois da classificação contra o São Paulo, no Morumbis, ele, em espanhol, fala que La Plata no compra el corazón. Ele usou essa expressão, né? Grande Thiago Nunes. Ele né? gosta. E sabe que o Thiago Nunes, historicamente, ele se tornou o segundo técnico brasileiro a chegar numa semifinal de Libertadores sem treinar um clube brasileiro. Ou seja, ele é o segundo técnico do Brasil que, treinando um time estrangeiro, chega a uma semifinal de Libertadores. O primeiro? Tim? Não. Tuca Ferretti, técnico do Tigres, semifinalista e finalista, vice-campeão com o Tigres na Libertadores de 2015, passando pelo Inter. O Tuca Ferretti, que já está há mais de 30 anos no futebol mexicano. Pra né? ver Ele é o bigode dele. como os treinadores brasileiros trabalham pouco Esse é o e têm ponto. pouco sucesso fora. Né? Esse é o ponto. Cara, quantos eu acho que a gente argentinos pode... tem aí? Puxa, e isso assim, ó, simbolicamente, tá? O Thiago Nunes, ele elimina o Ancelotinho e elimina o Crespo, né? Fernando. A frase não é minha, é do Eugênio Leal. O Thiago Nunes ele poderia ser o vingador dos técnicos brasileiros, no sentido de que ele vai na contramão da onda nossa aqui de trazer estrangeiros para treinar os nossos times. Ele busca no mercado sul-americano a chance de ser técnico de outros grandes clubes, como ele foi no Sport Cristal, na Universidade Católica e agora na LDU. Católica, Universidade Católica. Foi na Católica. Ele treinou no Peru, treinou no Chile, grande peruano, um grande chileno, tá num grande equatoriano. E aí que tá o grande ponto, e a gente vem batendo nisso há muito tempo. Não precisa treinar grande na Argentina, só se for pro outro lado lá da... Thiago Nunes mais ao no norte. Boca não daria certo? É o norte. Não daria certo, Thiago Nunes não, no Boca. mas esse é um mercado que não é para brasileiro. Qual? Né? O mercado argentino. Mas não sei. O Filipão quase treinou o Boca. Sondamos o Filipão e falamos do Renato Portaluppi. Sabe que o Renato, eu tô falando sério agora, anotem isso aqui, esse Renato vai corte, treinar o quando Boca. acontecer, não é um absurdo o Renato Portaluppi no Boca. O Renato deixou uma imagem muito boa na Argentina com aquela homenagem que ele fez pro Maradona, na morte do Maradona. Os caras sempre falam do Renato. É verdade. Assim, já se falou no nome dele e do Filipão já em outras vezes. Eu não duvido o Renato aparecer por lá. Tu vai gostar disso daqui, Munak. Ainda mais com o Riquelme de presidente. Outro cara que pode também, o Neymar também. Quer ver uma consulta que o Riquelme poderia fazer? Que o Marquezinho... Bom, eu acho que a relação não era boa, o Marquezinho não vai recomendar. Mas o Marquezinho trabalhou com ele. O Munari vai gostar disso daqui, tá? Desde 2019, desde 2018, tá? 2018, nós temos ou Flamengo ou Palmeiras na semifinal. Sim. Sempre tem um deles. Ou os dois. A exceção foi 24, que não tinha nenhum dos dois. O Palmeiras caiu pro Botafogo nas oitavas. 24 e não tínhamos nenhum dos dois. Nas quartas. E em 25, 22, 21... 25, 22, 21 nós tivemos os dois. Os dois. É isso. Aí. Sendo que o ano passado... Ou seja, nos últimos 5 anos tivemos em 3 os dois. Em uma edição nenhum. Mas desde 2018 sempre tivemos ou Flamengo ou Palmeiras. E aí outro ponto. Desde 2018, tá? Vamos lá, campeão. River. 19. Flamengo. 20. O Palmeiras. 21. Palmeiras de novo. 22. Flamengo. 23. Fluminense. 24, Botafogo.
Mas é um predomínio Vocês de ganharam Flamengo e 4 das últimas Palmeiras 6. das últimas 6. E devem ganhar essa também, que daí daria 5 de 7. Que é isso aí. A diferença é muito grande. A gente viu o River e Palmeiras. Por isso que eu acho que a VDU não vai conseguir. O River não conseguiu competir. Primeiro tempo era para ter matado o jogo do Buenos Aires. Primeiro tempo era para morrer o jogo do Buenos Aires. Mas o Estudiantes competiu com o Palmeiras. Com o Flamengo. Com o Flamengo. Porque é o estilo de jogo, né? Mas aí, esse isso. é um ponto que eu acho que a gente precisa entender. Por que o Boca conseguiu chegar para eliminar o Palmeiras, por exemplo? Porque o Boca não joga futebol. Ele compete só. O Estudiantes não joga futebol, ele compete. O River joga futebol. O River joga. Só que quando o River tenta jogar contra esses times, ele é pior. Mas é que quando tu vai pro futebol, não tem como tu bater com eles. É isso. O que fez o Estudiantes? Bola longa no Carrijo, o tempo todo. Inteiro. O tempo todo. Ele ganhou várias, né? Do Léo Pereira, do Léo Ortiz, quase e todas. O Flamengo foi salvo pelo Léo Ortiz. O Léo Ortiz foi muito inteligente. Naquele lance que o Carrijo dá o desvio. Foi muito inteligente. E ele freia a passada para deixar o jogador dá uma travada. Porque senão teria acabado o Flamengo não tinha força para reagir ali. Não teria. E aí foi parecido como caiu pro Olímpia. O Penharol foi diferente, que perde em casa, né? Mas o Olímpia, o jogo 3-1 lá, é todo na bola aérea, tudo na cruzamento para a área. Porque o Flamengo tem essa diferença. O Flamengo ele é um time que, quando ele não consegue, ele controla muito bem os jogos. Quase sempre ele controla. Mas quando ele não consegue... Lembra um pouco do Barcelona. O Barcelona pós-Guardiola ali, quando teve com o Luiz Henrique e companhia. Com o Kiki Setien, era Kiki Setien? Kiki Setien. Ou era um time que quando O Tito Villanueva também. Também. Era o time que quando ele conseguia controlar, ok. Quando ele não controlava, ele tomou 4 do Bayern. Né? E o Flamengo é isso. O Flamengo, quando ele não controla o jogo, ele sofre porque defensivamente ele tem problemas. Sabe que o Kiki Setien foi contratado pelo Barcelona, toca o telefone dele, ele tá no meio do campo, ele tem uma fazenda, cuidando das vacas. De bota e macacão. É isso aí. E aí chega o telefonema do Barcelona quando ele pra treinar o Barcelona. Então se ele treinasse aqui, ia pra Expo Inter. Sandro Rossell. Certamente. Tá aí um técnico estrangeiro da aldeia, mais aldeia, né, do que isso aí. Que não tem cairia no agrado. O que você tinha? E o Palmeiras, ele é um time que muito filosofia, se adapta mais ao jogo. Por isso que eu acho que pontos corridos do Flamengo vai ser campeão brasileiro, com uma vantagem até boa pro Palmeiras. Mas eu acho que no mata-mata o Palmeiras sofre menos chance da Vamos lá, a gente tá gravando na segunda-feira e no domingo teve Corinthians e Flamengo. O Corinthians fez um enfrentamento. O primeiro tempo amassou o Flamengo. Amassou. Só que também, a semana inteira livre para treinar, né? Livre para treinar e o Flamengo jogou. Uma decisão na Argentina. Só que quando o Flamengo começa a trocar peças, o Corinthians perde o gás e o Flamengo renova o gás. E aí que tá a diferença, né? Então, aí entra uma coisa da questão de novo da FDU. Contra o São Paulo, o banco do o São Paulo não tinha nem time titular, imagina o banco do São Paulo. Olha quem entrou no São Paulo. Mailton, que era da Chapecoense, joga a Série B. Defendia no Grêmio. O Dineno, que era a última opção do elenco do Cruzeiro. Tá sem joelho, né? Última opção do Cruzeiro. Sério, era o quarto centroavante do Cruzeiro. O Lucas Moura voltando de lesão, mas sem condição nenhuma. O Alisson, que é o Alisson, né? Que tá jogando mais como volante lá. E o Luca, que é o garoto, né? Que tem de 18 anos. E o Tapia começou como titular? Esse jogo aqui começa com Ferreira e Luciano. O Tapia tava fora, então. Não, o jogo do Morumbi. O Tapia acho que nem entra, o Tapia tava no banco. Tá no banco e não entra. Aí tinha o Luiz Gustavo no banco, o Marco Antônio, que não tava, Marcos Antônio tava sem condição, que tava machucado, né? O Wendel, que era um lateral e tal. Então, assim, essa é a diferença. Grupo curto. Contra o Palmeiras, deve deu, quando tiver as trocas, o Thiago Nunes vai entrar aqui dentro. O Facundo Torres, o Maurício. Sim, mas o primeiro aí é que tá. O primeiro jogo é em Quito. Não, se fizer o resultado. Faz 2-0, 3-0 e monta aqui 2 barricadas na frente da área. E aí dá um bico, tática pedernesta, dá um bico na frente pros pequenininhos correrem. O São Paulo jogou bem, o São Paulo não era para não era. Pois é. Perdeu muita chance. O São Paulo deixou de ganhar o jogo lá. Mas é que a altitude ela te engana, né? E é uma estratégia do time da altitude, ele te dá campo. Sim, vem. Ele te deixa jogar para que tu canse e aí ele faça uso disso. Mas aí que tá, eu acho que o Abel Ferreira lá, ele vai fazer um jogo de usar muito essa bola longa no glorioso Flaco. Tentar ganhar a segunda bola ali com o Tigrinho. Pra sobrar pro Vitor Roque. Vai jogar com o Andrés Pereira, mais os dois volantes, o Evangelista e o Aníbal. Tá jogando muito Evangelista. Muito. Será que vai jogar com 3 zagueiros? Não vai. Pode até ser, talvez. Com o Bruno Fux, lateral direita. Tem que ver. Sabe, as coisas assim que ele gosta de fazer. Ele faz o Giaia. O Giaia ou faz o Piquerez fica também. O que pode atrapalhar o Palmeiras no confronto com a FDU é Palmeiras e Flamengo jogam antes da semifinal da Libertadores. Entre si. Dia 19, né, que tá previsto. Os dois com o time titular. E entre os jogos da FDU, o Palmeiras tem o Cruzeiro.
Então, Também é confronto direto no ele Brasileirão. não vai poder poupar no Brasileirão. Então tu imagina se tu vai jogar na altitude depois de um cansaço de pegar o Flamengo. Ok, e é uma viagem longa. É uma Mesmo viagem saindo longa. de São Paulo ou do Rio, é uma viagem longa. Mas tu tem no grupo do Palmeiras alternativas. Tem. Por Tem. isso talvez ele possa fazer um jogo diferente. O Flamengo ser o jogo com todo mundo e o jogo deve ser um jogo com alguns jogadores que nem são tão titulares, Mas para fazer o jogo de tu tem resistência. reserva Sousa, Facundo Torres, Maurício, Veiga, Maurício. Rafael Veiga. o Felipe Anderson tá jogando. Tá né? Tá jogando jogando. titular. O Maurício. Não tem centroavante reserva, que o Luigi tá na sub-20. Tá. O meio-campo ele tem Aníbal, tem Emiliano Martinez. Ele tem usado o M. Martins sempre no segundo tempo no lugar do Aníbal. Aí tem os zagueiros, até o goleiro ele tem, né? Tem o Carlos Miguel se precisar. E Tem tem Os o laterais, o verdade. Kelvin, Mikael, o zagueiro. O Reto tomou uma Mikael, caneta, a coisa mais Bruno vinda Fux. no Bahia ontem. Né? O que ele não Ele tem Kelvin e Giai na lateral O direita. esquerdo vai o nome estranho lá, o nome de remédio lá. O Jefté. Jefté, que veio do Estados Unidos. Estados É? Unidos. Acho que era. Era Ele do tem- Fluminense, Portugal. ele era da base do Fluminense. E ele toma o drible do Ademir, né? É. No lance do gol. Os caras compararam com o drible do Messi que do Boateng. Só que o Boateng que cai. É o drible que ele corta pro lado e só dá uma O acabadinha. Ademir, o ex-América Mineiro, né? Diz que ele fez 4 Por quê? comemorações no mesmo gol. Ele dançou, tirou a camisa, foi pra galera, ele deu soco no ar, ele fez todas as comemorações possíveis num único gol. Gente, é claro que a gente já tratou aqui também de LDU e Palmeiras, que era o terceiro item da nossa rota. Nossa rota, né? Posso voltar só na segunda rota Isso, para fechar o Thiago Nunes. O Thiago Nunes. Isso. A gente falou aqui sobre Cerro Porteño com o Felipe, o preparador físico, Célia, né? Sim. Célia, e ele comenta que ele conversou com o Thiago Nunes e o Thiago Nunes, depois de flopar, né, que o Thiago Nunes é campeão com o Atlético Paranaense da Sul-Americana em 2018 e Assume Copa o do Corinthians. Brasil em 2019. E E ele tem a missão de transformar o futebol do Corinthians, que estava muito enraizado com o Carille ainda, né, de se retrancar e tudo mais. E o Corinthians queria que o Thiago Nunes mostrasse como é que se joga a bola. E não deu certo, teve pandemia, ele sai, vai para o Grêmio, na pandemia ainda. Começa bem em campeão gaúcho, depois cai, e o Grêmio se mostrou depois que todo mundo que passou caiu, né? O Ele vem Filipão, pro Grêmio em Wagner 21, Mancini, né? em 21. Depois de cair pro Del Valle. Pro Del Na Valle. pré-Libertadores. O Renato cai Isso. e o Thiago E ele Nunes vem. assume. E Faz vai uma bem, grande campeão Sula, né? gaúcho, né? Ganha de do Sula, Lanús no Subeldia com Aguirre e Bernabé. Bernabé. 2 jogos, vai Na cá. Sul-Americana. não teve muita dificuldade, né? Passou pela Sul-Americana Passou fácil, fácil. né? Passou, ganhou a Recopa Gaúcha, que para alguns vale. Copa Gaúcha. E aí o faz um Gauchão. desastre. O desastre dele é no Gauchão, a arrancada do Gauchão, que tem a ver 8 com a vitórias comemoração do Gauchão, num tempo de protocolo rígido de Covid. Tava Ali ele todo perde mundo. muitos jogadores por Covid. Esse é o Tava problema. todo Ele mesmo, mundo né? lá. Tava fora. Ele Isso, pegou Covid também. E o Grêmio começa muito mal o Brasileirão. E aí depois não consegue recuperar. Ele ficou marcado por isso, assim. E ele teve também uma questão de relacionamento no Corinthians, né? Lembra que ele sai dos jogadores E brigados? teve um Com o Luan, episódio né? Luan o Luan é comprado pelo Corinthians, na gestão e o dele. Thiago Nunes não Não, ele tinha usa, razão, assim, tanto, né? né? Mas tem um episódio no Grêmio que meio que quebra o Thiago Nunes, que é o Matheus Henrique desobedecendo ele. É, aquele lance, Dentro do aquela campo, cena, né? ele pede desculpa pro Matheus Henrique depois. O Matheus Henrique responde uma orientação, faz que não. E aí depois ele pede É desculpa diferente do pro Marcos Matheus Bertoncello. Henrique. Marcos Bertoncello, na sexta-feira nós ganhamos o jogo do Anchieta lá, o Marcos Bertoncello recebeu a bola, Não tinha técnico nesse jogo, não fui convocado. dominou a bola. Foi teu Não, mas auxiliar, eu fui. Dominou a bola e não decidiu o que ia fazer. E eu gritei, chuta essa merda! Ele chutou, fez o Isso. gol. Foi bem assim mesmo. Não, Foi porque ele bem- e dominou e fizemos ficou gol, olhando que ganhamos. quer cruzar, chuta cruzado, rapaz. Chutou e fez o gol. Se eu não dou orientação. Podia dizer também. palavrão no Colégio Anchieta? Podia. Com Ah, ressalvas. Com ressalvas. Com ressalvas. Nossa, é verdade. É que o meu centroavante demorou pra chegar pra receber o cruzamento, justamente no Kobe. O Kobe lançou o Bertoncello, aí o Bertoncello dominou na ponta, esperando o Kobe entrar na área. Essa é uma das dificuldades que eu tenho como gestor do vestiário. Porque eu já tive uma conversa com o Rafael Collin. A gente vai organizar para ele um jogo e ele pode Aposentar, fazer quer parte aposentar da o minha Rafael comissão Collin. técnica. Isso, quase como foi feito com Quase outros como aí, o né? Marcos Com Rocha. o Marcos Mas Rocha com o ele Abel. insiste em jogar. Só que o Marcos Rocha consegue jogar. O É Collin isso. não. Não, então, o Thiago Nunes daí é demitido, mas ele ainda treina o Ceará naquele ano. E consegue fazer com que o Ceará não caia. Até tem eu nem lembrava disso aí. Tem um podcast, inclusive, que o Thiago Nunes disse que um jogador do elenco do Ceará. Ceará não fazia falta para não perder ponto é verdade, no é isso Cartola. Ele não pôde pá. No Pode Pá. Alguns jornalistas do Ceará apuraram que seria o Fernando Sobral que faria isso. Não fazia falta para não perder ponto no Cartola. Mas enfim,
que o Felipe Célia disse? Essa entrevista no Podpah causou muita repercussão. Foi, nossa. Muito, ele foi muito franco na entrevista, ele não usou meias palavras. E isso meio que queimou o Thiago Nunes no mercado Perfeito. técnico. E o Felipe Célia disse que o seguinte, ele bom, consegui tudo já com o Atlético, não deu certo no Corinthians, não deu certo no Grêmio e me queimei no Ceará. Não, para então. 1 ano parado, 22, para estudar inglês, espanhol, estudar o mercado, se profissionalizar, né, ter mais conhecimento, e ele volta para treinar o Sporting Cristal. Tem um hiato ali que ele volta pro Botafogo em 23. Botafogo 23. Começou com o Luiz Castro, saiu, veio o Bruno Lage, não deu certo, tentou o Lúcio Flávio, o Caçapa, não deu certo. Ele pega só 5 jogos. Mas ele finais. vem já surfando na onda do sucesso no Sporting Cristal. Claro, né? Só que ele, assim, tenta alguma coisa aqui, não conseguiu nada, nem título e nem o G4. Né? Ele tem G4? nada. 4 Botafogo, empates e uma derrota. Botafogo perde o embalo na reta final. Perde tudo, assim, impressionante. De possível título, a G6 ele ficou. Era ele o técnico no 3-2 do Soares. Sim. Do Grêmio. 4-3. 4x3, 3 gols do Soares. Que ali, se o Botafogo ganha aquele jogo, ele não estava na briga. Ali é quando o Botafogo aí abandona de vez. Exatamente. Mas é um hiato na nova metodologia dele de parar e tentar a vida no mercado sul-americano. E aí, vamos lá. Eu tava pensando para esse episódio aqui. Sobre o Thiago, eu lembro que eu conversei com ele antes dele assumir o Grêmio, porque ele já tinha saído do Corinthians. E ele, na época, era uma matéria que era antes de Grêmio e São Paulo, semifinal da Copa do Brasil. Uhum. E a ideia da matéria era falar com treinadores que tinham vencido a Copa do Brasil. Falei com o Parreira e com ele. Chamusca não. Parreira foi campeão com o Corinthians em 2002. Isso, e ele tinha sido em 2019. O Chamusca não. Não. Justiça. E a ideia era falar exatamente sobre... O Mancini também não. Não. O Mancini estava no... É muito seletivo. O pior que depois o Mancini veio treinar o Grêmio. E aí ele falou, a gente estava falando sobre mercado, e na época ele estava dizendo que estava estudando, a gente começou a conversar, ele estava falando, ele até disse, não publica isso, ele estava estudando espanhol, e ele estava de olho ele falou, eu tô vendo futebol uruguaio, e até disse que chegou a ter uma conversa, na época ele não quis dizer que foi Peñarol Nacional, chegou a ter uma conversa, e ele estava de olho no futebol mexicano. Eu acho... E aí veio o Grêmio. Aí essa acabou. Então, assim, em 2021 ele já estava com essa ideia. Aí veio o Grêmio, veio o Ceará e depois ele foi. Mas ele já estava planejando para isso. Não é que chegou um clube e ele foi. Agora tem que aprender a falar planejamento de carreira, e ele pegou 3 clubes grandes de massa. Claro que nem o Sporting Cristal nem a Católica são as maiores torcidas do Equador, assim como a LDU não é, mas são clubes grandes. E o que eles dizem é que a estrutura que ele tem de trabalho é melhor que muitos clubes grandes do Brasil, e a semana limpa para trabalhar. Que foi o que o André Jardine me disse quando foi pro primeiro time do México, o São Luís. Que levou o Dourado até o São Luís. Eu tenho a semana limpa. O jogador tem folga na semana. O jogador tem folga na semana. Mas o São Luís, mano. Quer que o São Luís o São Luís é como se fosse o São Luís de Juiz jogando contra a Grêmio ou Inter do Galchão. Sabe quem foi campeão com o Necaxa lá? O Bruno, aquele lateral, o zagueiro uruguaio jogou no Inter, jogava lateral direita também. Bruno Mendes foi campeão com o Necaxa, o técnico Turco Mohamed. Sim, mas é que o Necaxa é um clube que pertence à Televisa, tem dinheiro. A Televisa tem 2 ou 3 clubes. O São Luís é uma filial. Mas se o Dourado é tão bom, por que o América do México, o Necaxa, o Chivas não vai contratar o São Luís? É verdade, o Jardine foi, né? O Pachuca. Aliás, no final de semana, o Valência fez o primeiro gol dele pelo Pachuca contra o São Luís do glorioso Rodrigo Dourado, que nem jogou. Ele entrou. Ele é reserva do São Luís, então, Dourado. Meu Deus. Mas, assim, tá feliz lá em São Luís de Potosí. 31 anos só o Dourado. E para completar e pra gente fechar aqui sobre o Thiago Nunes, além da estrutura, de pegar clubes com grande torcida, ele tá morando numa belíssima capital. Uma cidade... Sim. Quito, né? Tu sempre fala isso. Uma cidade espetacular, com um clima espetacular. Ele morou em Santiago e ele morou naquela que, para mim, das que eu conheço, depois de Buenos Aires, é a capital uma capital de mais charme na América do Sul, que é Lima. Então, eu acho que é uma opção correta, né? E nascido em Santa Maria. Santa Maria é terra da Janaína Vive. Não é bem terra dela, mas ela manda lá. Ela é de Cândido do Godói, mas Cândido do Godói não pertencia a Santa Maria quando nasceu? É que Cândido do Godói, metade dos gêmeos ficaram e outra metade ganhou o mundo. A Janaína deixou a gêmea dela lá cuidando da fazenda e veio ganhar o mundo em Porto Alegre. Que espetáculo, né?
O Thiago Nunes ficou famoso na época que veio treinar o Grêmio, porque ele estava vindo para uma excursão com uma torcida organizada, mas só para ver futebol, porque o cara consumia muito futebol. Jovem, com a mesma cara, só que o cabelo preto dividido pro lado. E aí tem uma foto da galera posada ali com a caixa térmica e tal, e ele fazendo aqui, ó, meteu aqui. Ó. Foi campeão, né? Ganhou um gauchão. Com o Grêmio contra o Ramires. Com o Grêmio? Sim, com o Grêmio sim. Sabe, isso. É que alguns treinadores são muito exaltados pelo gauchão, outros nem tanto. Rapidamente, a gente fala do Thiago Nunes, essa história dele do futebol sul-americano, mas quando ele era preparador físico em Santa Maria, no Rio Grandense, ele aceitou uma proposta para trabalhar no Acre. Isso aí. E ele foi pro Acre, ser técnico do Rio Branco. Uma vez eu falei com um cara que foi capitão dele nesse time aí. Ele trabalhou no Bacabal, do interior do Maranhão. Ele fez todo o Nordeste, o interior do Norte e do Nordeste. Então, assim, é da característica dele desbravar e ele é um cara corajoso. E assim ele construiu a carreira dele. Ele trabalhou em mais de 20 clubes, né? Ele tem 15 anos de carreira, porque ele começou em 2010. Estamos em 2025, uma carreira curta até, né? Já tem um grande Não título. é grande. E ele é muito novo. Tem treinador que muito mais badalado que não ganhou uma Copa do Brasil como ele ganhou, por exemplo. Então, assim, é um cara que foi em busca do espaço dele e que legal que ele está abrindo o mercado e está servindo de exemplo. O Cristiano de Souza acabou de fazer a licença da Comebol no Uruguai, em Montevidéu. Isso habilita a trabalhar em qualquer país da América do Sul e também da Europa, porque a licença da Comebol tem um convênio com a UEFA e ele pode trabalhar na Europa. Então, e ele disse, tô muito inspirado no que fez. Que a gente termine, Tô muito inspirado no que fez o Thiago Nunes. O que tem agora? Agora tem o Conexão Copa. E o Conexão Copa, gente? Nós já tratamos dele aqui, né? Mas tem um outro ponto que eu quero trazer também. Vai. Além da questão da LDU, Liga de Quito, Liga Deportiva Universitária, como é que se chama? A LDU tem seu grande título em 2008, quando ganha do Fluminense. Treinado por? Renato. E quem entrou no segundo tempo desta equipe que tinha Fernando Henrique, Gabriel, Thiago Silva, Luiz Alberto e Júnior César, Igor, Arouca, Cícero e Conca, Thiago Neves e Washington. Entraram Dodô e Roger Machado. Como zagueiro. Hoje, dois técnicos brasileiros, gaúchos, né? O Renato com mais títulos, o Roger acabou de encerrar mais um trabalho dele no Inter. Mas naquele momento, então, tinha o Renato já técnico muito novo, né? O Roger que, se eu não me engano, ele encerra a carreira dele aqui. Talvez fique mais um ano no Fluminense. Joga no Japão. Então, em 2010, mais ou menos, ele encerra, né? Então, a gente está falando de dois técnicos gaúchos. O Roger já trabalhando para ser técnico aqui. O Renato iniciando uma carreira que começou lá em 96, mas é que teve algumas paradas, né? E hoje em dia a LDU é treinada por um gaúcho, o Thiago Nunes. Então fazer esse link que o grande título da LDU envolve profissionais gaúchos. Renato, o Roger, uma história que eu soube, que ele era reserva do time do Renato. E no domingo de manhã, o Fluminense jogou no sábado, domingo de manhã, treino, 10 da manhã, Laranjeiras. Um sol para cada um, né? Sim. E aí disse que ele foi todo mundo pro campo, reserva contra os guris da base, coletivo. E aí quando ele vê o Renato, os carros na Laranjeira ficam atrás o Renato apareceu no campo, daí o Renato, começou o treino, ele se distraiu. Quando ele vê, o Renato tá saindo, ele olha, o carro do Renato tá sem estacionamento. Aí ele dá um bico na bola, o Gabeira tava dando treino, ele dá um bico na bola, assim, eu não fico mais, palhaçada, porque ele ficou pé da vida que, cara, ele é reserva, tá num domingo de manhã treinando no sol, e o técnico foi lá, deu uma espiada e foi embora. Tchau pra ti. E aí tem um jogador do grupo que ele quem me contou a história me disse o nome do jogador. Que esse jogador que é gaúcho, que é conhecido, que era um jogador assim, de temperamento muito explosivo, assim, um jogador mais inquieto, que esse cara acalmou ele. E fez ele voltar pro campo. Cara, não faz isso, tu tá agindo errado, né? Tu tá fazendo o que ele fez contigo, tu tá fazendo conosco, ao sair de campo com teus companheiros. Aí ele esfriou a cabeça, voltou, terminou o treino e logo em seguida ele que saiu do Fluminense, e ele fala assim, ali naquele momento eu aprendi que quando eu fosse técnico eu ia tratar o treino do reserva igual ao treino do titular, porque o cara que tá na reserva ele tá ali para mostrar o trabalho dele e o técnico sai do trabalho do titular e não olha do reserva, né? Bertoncello nunca escuta minhas jornadas, por exemplo, só escuta do Maurício, do Diogo, do Guerrinha. Com feedbacks, inclusive. Com feedbacks. E o cartógrafo, por favor? Quem é?
Eu quero saber agora. Agora são Você é muito corneteiro. Quem é que é o cartógrafo? Cara, eu queria botar o Rossi, tá? Porque ele fez defesas então incríveis. Tem que ser o Rossi, o goleiro envolve o Boca. mas é que Só que o Léo Pereira também bateu um pênalti incrível. Mas bateu um pênalti 4 caras não é por isso que tu tá botando o Léo Pereira. Não é pelo pênalti, pelo golaço da gaveta. Não. Assista esse gol, é um pênalti maravilhoso. Tá botando... Só vence um pênalti melhor. Roger Guedes contra o Boca na Bombonera. Na pancada no ângulo também, bateu golaço. muito bem daí. Depois ele só falou assim, mais ou menos, né? Só que depois disso daí... Não tem provas. O Flamengo emitiu nota, não é verdade. Diz o Flamengo, né? Houve uma desavença no seio da família de Léo Pereira. Cara, o que acontece, né? No portal do Léo Dias... É que nós somos aqui defensores da família. Depois dessa classificação. Nós somos aqui nesse podcast defensores da família. Família brasileira. Da família brasileira. Teve um after, uma festinha de jogadores. Segundo o Léo Dias. Segundo o Léo Dias. E que o Léo Pereira, depois dessa festa... Alguém chegou de Amarok nessa festa? Não sei, acho que não. Mas parece que o relacionamento acabou, né? Não sei se foi por conta dessa festa, mas no mesmo dia acabou o relacionamento dele com a Jana, qual é o nome dela? A Caroline? Que é a ex do Militão. E o Militão tá com a ex do Léo Pereira. Então, assim, acabou o relacionamento por alguma coisa, por nada, assim, enfim. E aí se ligaram as duas coisas. Mas parece pelo que também o Cebolinha teria isso. terminado o relacionamento. E o Cebolinha também. Depois dessa viagem depois desses dias ele acabou o relacionamento dele. O que fizeram em Buenos Aires? Só que o Flamengo jura de pé junto que não teve nada. Emitiu nota que não teve festa nenhuma. Foi só coincidência. Foi só coincidência. Coincidência, pode acontecer. Mas eu não quero falar disso, quero falar do pênalti. Foi maravilhoso o pênalti que ele bateu no ângulo. Foi, mas o goleiro... E o Rossi também. O goleiro do Estudiantes, pelo amor de Deus, não pegou. Podia bater 10 pênaltis, ele não ia pegar mais nenhum pênalti. Mas é que também, né? Como é que eles... O Jorginho bateu com aquela paradinha dele sem nenhuma chance. O Luiz Araújo deu uma pancada no ele acertou o canto, o Muslera acertou os cantos. Eles bateram bem. O Rossi ele veio pro Flamengo, que ano que ele vem? É 20 com o São Paulo? 23. Ele vem e fica no banco o primeiro semestre. 2022. Do Matheus Cunha, inclusive, é o último título do Boca argentino. O Boca é campeão e ele é eleito o melhor jogador do campeonato, que era um time horroroso, que quando saiu o Batavia e o Barra... Sim, eu tava na Bomboneira no último jogo, no jogo do título. Jogar na nossa cara. Jogamos contra o Independiente, deu um pênalti pro Independiente. Tu jogou também? Jogamos? Cara, foi uma das coisas mais malucas. Foi o dia que o River deu o título. O Boca precisava ganhar. Se o Boca não ganhasse pra ser campeão, o Racing não podia ganhar do River. E eu tava na bomba, eu fui pra Bomboneira, comemorei o gol do Borja. Quando o Borja fez o gol, a Bomboneira inteira comemorando o gol do River. Aliás... Não teve constrangimento nenhum. Todo mundo comemorou. Aliás, temos de fazer um episódio sobre o Gadiardo, hein? Esse aí é treinador. Esse rapaz aí acabou. 4 derrotas seguidas. O River não perdia 4 jogos desde 2010, né? Perdeu pro Riestra em casa. O Gadiardo é 2 do Palmeiras. De que o futebol, ele não caminha, ele corre, ele galopa. O Gadiardo acha que o colombiano... O Quinteiro. O Nacho. O Juanfer e o Enzo Fernandes. A ideia do River de 2019 ainda pode funcionar. Esse é o grande Será ponto. que não entra nessa mesma lista aí o Tite? Tô falando sério. Porque o Tite, ele saiu daqui passando o rodo em todo mundo. Mas em termos de futebol, né, gente? Calma. E na seleção também, passou tranquilo. Voltou pro Flamengo, não foi assim. É que o Flamengo... E a época que ele sai ali, pega a seleção... É simplesmente a época que chega o Jesus, Abel Ferreira... O nível aumentou. É por isso que eu falo, quando a gente fala do domínio brasileiro na Libertadores, ele tem a questão financeira. Para mim, pesa muito mais, não o financeiro, a questão do aumento de número de vagas do Brasil, porque ainda brasileiros caem para times menores, São Paulo e Botafogo caíram. Olha a dificuldade da LDU. A LDU eliminou o São Paulo e o Botafogo. Ela tem que eliminar o Palmeiras e o Flamengo. Mas ela passou num grupo em que fizeram 11 pontos, né? Não, eu sei, mas assim, antes... Não foi qualquer campanha. Quando eram 5 vagas... Olha só, o Flamengo já eliminou o Inter. Então, quando eram 5 vagas brasileiros, aí um time que eliminava 2, a chance era melhor. Tu passava por 2 brasileiros, agora tem que passar por 4, porque são muitos brasileiros. Mas também pesa os treinadores estrangeiros que elevaram o nível do troço. 2017, o Barcelona de Guayaquil passou pelo Santos e pelo Palmeiras. O Palmeiras era do Cuca, já era o Palmeiras com alto investimento com o Cuca. E o Zagalinho lá, o Jair Ventura, treinava o Santos, que tinha Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo. E ele conseguiu cair pro Barcelona de Guayaquil com o gol do centroavante no Inter.
O Jonathan Alves. Então, assim, pega aquele time do Santos de 2017, entrega pro São Paulo. E pega o Palmeiras, entrega pro Abel Ferreira. Palmeiras e Santos não teriam caído pra... Sim, não é só dinheiro. Não é só dinheiro nesse caso. Então, e o Gajardo se deitou em cima de quem? Do Mano Menezes, né? Do Cuca. Do Renato. Desses treinadores aí. Aí quem é que veio aqui e botou o Galhardo no lugar? O Abel Ferreira. Inclusive que... O Esqueloto deitou e rolou em cima do Filipão em 2018. Quando o Palmeiras elimina o River, o Abel dá uma gravata no Galhardo e não larga o Galhardo. O Galhardo tá, ok. Ele dá parabéns e fica falando porque... No Allianz Parque, sem público. Ele estava admirado dele conseguir ganhar do Galhardo. Ele tinha o Galhardo como uma grande referência. 2008... Já deu o episódio. 2009, outra pauta. O Sabelo é campeão da Libertadores em cima do Adilson Batista, gente. Que tem, bom técnico. É sim, tanto que tá treinando o Botafogo de São Paulo. Não, ele tá como coordenador da Cruzeiro, da base do Cruzeiro. É, mas tava no Botafogo de São Paulo. Mas teve no Manaus. Agora tira aquele time do Cruzeiro ali e dá pro Miguel Ángel Russo em 2009. Não perdia pro Estudiantes. Era muito melhor o time do Cruzeiro que do Estudiantes. Mas era o Adilson Batista. O Grêmio jogou uma Libertadores com o Anderson Moreira. Como é que vai ganhar a Libertadores com o Anderson Moreira, meu amigo? Anderson Moreira... Você adora, mas não tem como, cara. Gosto dele. Mas tu não entrega o teu time pra ele. Parecia o cara do Poço Ipiranga, mas eu gosto dele. Lembra a propaganda do Poço Ipiranga, do bonezinho? Tá, deu, né? Deu. Já levamos uns 4 processos aqui, deu. Muito bom. Um abraço a todos eles. Tudo culpa da Janaína Ville e do Rafael Ramos. Eles que fazem o roteiro. Se processarem, processem eles, tá? Por favor. São eles os responsáveis pela produção dessa bagaça. As artes são do Richardson, nome de jogador, hein? Nome de jogador da Suécia e do Ceará. Richardson Soares e Leonardo Bandeira. Aquele jogador sueco que o Grêmio tava contratando no começo do ano, que o Rodrigo fez a matéria. Tá na Grécia. O cara fez judô pra conseguir jogar na Inglaterra, o atacante do Grêmio. Imagina o cara do Grêmio, nós batendo o cara. O cara faz judô. Eliasson. A mãe dele é baiana, ele passa férias em Salvador. O cara fez judô pra conseguir jogar bola na Inglaterra. Imagina o que nós vamos falar dele aqui do Grêmio, cara. Deixa o like, pelo amor de Deus, merece. Tem que deixar o like, né? Te inscreva, deixa o like. Vamos lá. Dá o like. As artes são... Ó, eu tinha uma meta de terminar antes de 50 minutos. Já não vou atingir a meta por causa do Munari, ó. As artes são do Richardson Soares e do Leonardo Bandeira. Tá. A técnica é dele, Leandro Carvalho, não é do Mito. O Mito e a Lenda tava de folga hoje. Pode ser. Tava de folga. O Paulo Fraga, né? A sonoplastia é dele, do Paulo Fraga e do Rafael Lindemann. Tá. Siga o Mapa da Copa, nossa plataforma de áudio preferida. Deixe 5 estrelas na avaliação, isso é fundamental. 5 estrelas. 5 estrelas. E ative, Bertoncello. O sininho. Como é que é o sininho? Não sei fazer. É esse aí. Tá. Para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. Para quem está no YouTube, deixa o teu like. Tá ali, ó. Like. Aí, like. Como é que te inscreve no geração canal. Faz hoje? A geração ali. Como é que o William Álvares faz? Eu aprendi, ele fez 32 gols no canal de GZH. William... É assim que o William faz? Isso assim, faz Aranha. Metemos gol de falta no Courtois, no maior goleiro do mundo. Te inscreve no canal de GZH e acompanhe todo o conteúdo que a gente publica lá no site de GZH Esporte. Tchau, grande abraço, até semana que vem. O Di Maria e o Rosário Central muito perto da Libertadores. Com o Ariel Holan, campeão no Maracanã com o Independiente da Sul. Nós vamos terminar porque ele não para, ele vai continuar falando. Técnico do hockey. Imagina a Grêmio Inter anunciando um cara que veio do hockey. E o Léo explicando no salão, o cara aproveita. E o pior que eu fiz coluna dele usando o drone.